Terça-feira agitada por manifestações. Professores e alunos fazem protesto contra a reforma da Previdência e bloqueio de verbas da educação. Mulheres indígenas também realizam sua primeira marcha. Caminhada rumo à privatização. O governo dá mais um passo para a venda da SEB. Combate ao sarampo. No quadro Consulte o Doutor de hoje, especialista orienta sobre os riscos da doença e formas de prevenção. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa o Band Cidade de hoje com uma notícia que há muito tempo é discutida pelo governo da capital: a privatização da SEB. Hoje, o BNDES e o GDF assinaram um contrato para a venda da Companhia Energética de Brasília. A proposta prevê passar 51% das ações da SEB. A repórter Natália Pazzi tem ao vivo mais informações. Boa tarde, Natália. Muito boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. É importante a gente frisar o que ocasionou essa venda, né? O motivo dessa privatização é justamente o endividamento da SEB, que hoje ultrapassa R$1 bilhão. Ou seja, a partir de hoje, então, com esse contrato que foi assinado entre GDF e BNDES, o banco vai se tornar responsável aí por fazer esse modelo de privatização da SEB. Ou seja, ele vai elaborar como que vai ser feito, em que tempo vai ser feito, se vai ser por leilão, se não vai ser por leilão, toda essa parte burocrática vai ficar, então, de responsabilidade do BNDES para depois o GDF bater o martelo. Ainda não tem uma previsão de quando isso vai ser decidido, então, a partir de hoje, o BNDES começa essa tramitação da privatização da SEB, que já tinha sido anunciada pelos acionistas, já tinha sido acordada pelos acionistas da SEB no começo de junho. Outra informação importante é que o GDF também assinou um contrato de suporte técnico com o banco para começar, então, aí um modelo preliminar também de privatização da CAESB e também do Metrô DF, que vão ser as duas próximas empresas do GDF, as duas próximas estatais do GDF, que vão ser privatizadas, que estão aí no futuro da privatização também. Ainda não tem uma data para isso, mas esse contrato que foi assinado sobre a CAESB, sobre o metrô, esse contrato preliminar, ele tem uma duração de 3 anos, então os próximos passos do BNDES com o GDF, além da SEB, que foi assinado hoje, é a privatização da CAESB e do Metrô DF. Sérgio. Obrigado, Natália. A gente já conversa aqui com o Cláudio Humberto sobre isso, nosso comentarista. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Olha, a gente sabe que funcionários dessas estatais reclamam, mas a população que recebe os serviços dessas empresas, essa aí vai ser beneficiada, né? Exatamente. Agora ainda resta um mistério, né, a ser desvendado, né? Como é que uma empresa que comercializa uma coisa como energia, né, tem o monopólio da comercialização de energia, somente se quem quiser ter energia tem que comprar a SEB custa caro essa energia, né, cobra caro por essa energia e quebra uma empresa com R$1 bilhão de endividamento, né, é uma coisa impressionante. Talvez o fato de, na SEB, na folha de pagamento dos funcionários, terem muito marajá, tem lá engenheiro que recebe em um mês R$300 mil, né? Talvez isso explique um pouco as dificuldades porque passa a SEB e porque tem tanta resistência lá dentro, né? Agora, você sabe que nós pagamos, Sérgio, na SEB, nós, os contribuintes, pagamos auxílio babá para funcionário da SEB. Agora, a SEB é uma estatal, o governo é o maior acionista. Em tese, as estatais também teriam que cumprir a questão do teto remuneratório, né? Exatamente. Isso é uma discussão, né? É uma velha discussão. Eles arrancaram algumas decisões em caráter liminar da Justiça, em que dispensa esse tipo de relação, mas o fato é o que está prevalecendo agora e o que a gente espera mesmo é que o GDF cumpra esse cronograma, né, de privatizações, que começa pela SEB, segue com a CAESB e o metrô e deve atingir também a rodoviária do plano piloto. O governador Ibanez Rocha tem a expectativa de arrecadar cerca de R$10 bilhões com a privatização só das 3 estatais e pretende aplicar todo esse dinheiro em obras que beneficiem e melhorem a qualidade de vida aqui dos brasilienses.
E a manhã dessa terça-feira foi complicada para os motoristas que usam a Estrada Parque Núcleo Bandeirante. É que um grupo de estudantes bloqueou a pista ateando fogo em pneus. Parece, né, que é muito mais fácil chamar a atenção atrapalhando a vida do cidadão do que pela pauta. Depois, esse grupo foi parar no Museu da República e se juntou ao Sindicato dos Professores. Ali, o ato é contra cortes no orçamento e reforma da Previdência. Os líderes do movimento têm na ponta da língua o que levou às ruas professores e estudantes nesta terça-feira. É um dia de luta nacional da educação contra os cortes de verbas que a educação vem tendo desde o início do ano e também contra a reforma da Previdência. Uma verba que faz muita falta dentro da universidade. Significa que tem universidade que hoje não consegue pagar a conta de luz, muita universidade que hoje corre o risco de fechar as portas no segundo semestre. Aqui em Brasília, a UNB teve um corte de verba de mais de 38 milhões de reais. Além do Sindicato dos Professores, movimentos sociais e estudantis participaram deste ato nacional. A caminhada complicou o trânsito na área central de Brasília. Faixas precisaram ser interditadas. No meio da manhã, a marcha de mulheres indígenas se juntou ao movimento. O objetivo da marcha, organizada pela Articulação Brasileira dos Povos Indígenas, é debater o papel da mulher nas aldeias e o empoderamento político. A Polícia Militar acompanhou o protesto à distância e até a última atualização desta reportagem não havia relatos de confusão no local. Mesmo assim, o governo federal escalou a Força Nacional para realizar a segurança da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. A portaria publicada hoje é válida até amanhã. Mas, nas primeiras horas deste dia, houve tumulto durante a caminhada dos manifestantes, que começou na EPNB. Um grupo de estudantes ateou fogo em pneus e bloqueou 3 faixas da pista que dá acesso à área central de Brasília. O trânsito na região foi totalmente liberado depois de 3 horas. Pois é, Cláudio, o que sempre se discute é o seguinte: todo mundo tem direito de se manifestar, mas tem direito de atrapalhar a vida do cidadão que quer usar a estrada para ir trabalhar, para ir para a escola, enfim, para tocar a vida dele? É claro que não tem esse direito, né? Agora, curioso observar, no mínimo curioso observar, que esses caras não fazem protesto fim de semana, é curioso. Eles só fazem protestos durante a semana, para faltar ao trabalho, faltar à aula, né? O que a gente vê ali é uma exibição clara e explícita de muita malandragem, né? Os professores da UNB, por exemplo, que estavam de férias, voltaram ao trabalho ontem e hoje já não trabalharam para participar dessa manifestação. É uma brincadeira, né? O país quebrado exatamente em razão dos privilégios do setor público, né? Que é uma conta que é impossível de ser paga, com a receita de que o Brasil dispõe, ainda tem que conviver com esse tipo de coisa. Olha aí o fantasma da CPMF de novo. O secretário da Receita Federal defendeu a criação de um novo imposto na proposta de reforma tributária. Ele negou que seja um tipo de CPMF extinto em 2007 e que tributava qualquer transação financeira no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que o Congresso também não aprova qualquer imposto sobre a movimentação financeira. Já a reforma da Previdência vai avançar a partir de amanhã no Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça só se reúne na quarta. Mas a promessa é votar a proposta na CCJ no começo do mês que vem. Na semana que vem será uma semana de segunda a sexta de debates dentro da comissão, ouvindo as autoridades, servidores públicos, a sociedade e as autoridades convidadas, para que o relator, senador Tasso Gereissati, possa, se estiver confortável assim, achar necessário, já na semana seguinte, portanto na terceira semana, entregar o seu relatório. O cronograma atende à expectativa do Planalto, que prevê a aprovação em 2 votações no plenário para outubro. Do governo à oposição, os parlamentares afirmam que, se a decisão fosse hoje, a proposta teria o apoio de pelo menos 53 senadores. São necessários, no mínimo, 49 votos. Servidores dos estados e municípios serão incluídos nas novas regras em um projeto paralelo, assim como a capitalização, sistema em que cada trabalhador contribui para a própria aposentadoria. Já a Câmara começa a discutir a reforma tributária à espera da proposta que será enviada pelo governo até a semana que vem. A equipe econômica quer unificar todos os 5 impostos federais e discute criar uma contribuição sobre a movimentação financeira, nos moldes da extinta CPMF. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, no entanto, já avisou: se o Planalto insistir nisso,
vai perder. A única certeza que eu tenho, e falo com toda a liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica parecendo que é um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. Nós comandamos o fim da CPMF, eu era presidente nacional do DEM em 2007, o DEM comandou isso, não é na minha presidência da Câmara dos Deputados que eu vou recriar esse imposto, que é ruim, que é acumulativo, que é ruim para a sociedade. O secretário da Receita Federal defende o novo imposto, que já tem até nome, CP, Contribuição sobre Pagamentos. Mas Marco Sintra nega que seja a volta da CPMF. É totalmente diferente da experiência que nós já tivemos com esse tipo de tributo no passado. Uma base muito ampla e uma alíquota muito pequena. Essa é a defesa que eu faço desse tipo de tributação. Além de criar a CP, a reforma tributária do governo prevê desonerar a folha de pagamentos para estimular contratações e reduzir o imposto de renda, com reajustes na tabela anual com base na inflação, o que na prática aliviaria o bolso dos contribuintes. O ministro da Economia chegou a falar no fim dos descontos com saúde e educação. Mas, segundo Marco Sintra, a intenção é fixar um teto para as deduções. O governo está confiante que a reforma será aprovada até o fim do ano. Olha só essa novidade. Até o dia 16 de agosto, funcionários do Aeroporto Internacional de Brasília devem receber vacinas contra sarampo, cachumba e rubéola. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar cerca de 9 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas passam diariamente no aeroporto de Brasília. Elas vêm de diversas regiões do país e do mundo e podem acabar trazendo algumas doenças. Foi pensando nisso que a Secretaria de Saúde do DF decidiu fazer uma ação para imunizar os funcionários do terminal, já que eles estão constantemente em contato com milhares de passageiros. Para mim é muito importante nós estarmos imunizados porque nós falamos com milhares de passageiros todos os dias. Então, se nós não estivermos, se alguém estiver contaminado com nossa imunidade baixa, o risco de a gente pegar uma doença e transmitir ela é gigantesca. Então, quanto melhor, mais vacinado nós estivermos, mais imunizados nós estaremos. Por isso que eu acho que é importante todo mundo do aeroporto, não só do aeroporto, né, mas quem trata com o público se vacinar. Aqui o aeroporto circulam pessoas do mundo todo, do Brasil todo. Nós temos várias pessoas embarcando, desembarcando e muitas vezes aparecem pessoas suspeitas de sarampo nos voos, né? Então, assim, como se a gente vacina os trabalhadores, eles acabam não entrando em contato com essas pessoas suspeitas ou que tenham casos de sarampo e não levando para a cidade, né? A vacina oferecida na ação é a tríplice viral, que previne contra 3 tipos de doença: sarampo, cachumba e rubéola. Ela não é dolorida, nem causa efeitos colaterais. Até 29 anos, toda pessoa precisa ter 2 doses de tríplice viral. A partir dos 30 anos até os 49 anos, a pessoa tem que ter uma dose de tríplice viral. É importante que todas as vacinas estejam atualizadas antes de qualquer viagem, seja ela nacional ou internacional. A gente lembra que a tríplice viral, no caso de viagem, ela tem que ser feita com um período pelo menos de 15 dias de antecedência, bem como a febre amarela. Além dos trabalhadores do aeroporto, motoristas de aplicativo e taxistas também vão ter direito à vacina. O posto móvel de vacinação vai funcionar até sexta-feira, no mezanino ao lado do embarque, de 9 da manhã às 5 da tarde. E é justamente doença infecciosa aguda o assunto do quadro Consulte o Doutor de hoje. O infectologista André Bom vai falar especificamente sobre sarampo. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite aqui. Doutor André, quais são os principais sintomas da doença? Como reconhecer? Então, o sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, né? Que nas pessoas suscetíveis, após um tempo de incubação de 10 a 14 dias, pode começar a se manifestar inicialmente como uma doença respiratória inespecífica. Então, o indivíduo vai ter febre, pode ter um pouquinho de coriza, uma tosse seca, uma conjuntivite, e depois de mais ou menos uns 4 a 5 dias começa a surgir algumas lesões que a gente chama de rash, um rash eritematoso, máculo papular que começa são manchas na pele, manchas vermelhas na pele, que começam pela cabeça, se disseminam pelo tronco e podem chegar até os membros inferiores e depois de alguns dias evoluem com uma descamação.
né? Durante o início dessa fase do rash é quando tem a piora dos sintomas, febre mais alta, piora da tosse. E é quando é mais risco de contágio também ou não? Isso. A maior transmissão acontece nos primeiros dias da doença e no ápice do rash, né? No ápice dos sintomas. Agora, o que causa o sarampo? O sarampo é causado pelo vírus do sarampo, né? Que é um vírus altamente transmissível, mas que felizmente é imunoprevenível. A gente consegue evitar através da imunização que tem disponível no nosso calendário vacinal básico da criança e disponível em todos os postos de saúde. E a vacina é 100% eficiente ou existe algum tipo de vírus do sarampo que não é coberto pela vacina? Todos os vírus do sarampo são cobertos pela vacina. O que acontece é que em medicina nada é 100%, né? A vacina ela é altamente eficaz, a gente imagina que com 2 doses da vacina, entre 97% e 100% das pessoas ficam imunizadas. Mas isso, existe uma variação. Então, existem algumas situações, seja por falhas de imunização primária, porque aquela vacina não foi estocada de forma adequada, ou porque a pessoa tem alguma doença que não impossibilita ela de responder adequadamente, algumas pessoas podem não responder de forma efetiva à vacina e aí não estarem adequadamente imunizadas. Mas isso é extremamente raro. A gente estima que todo mundo que tomou ao menos 2 doses da vacina está protegido contra a doença. A vida inteira? A vida inteira. Agora, quem não tomou e quem tem sarampo, como se trata? O sarampo não tem um tratamento específico, tá? Nas crianças, a gente faz um tratamento com reposição de vitamina A, que tem um benefício especialmente em crianças que têm deficiência de vitamina A. Mas isso é controverso. O principal tratamento é tratamento sintomático. A gente vai dar antitérmico para febre, hidratação adequada e repouso. Não tem um remédio específico para tratar o sarampo. Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos e dicas aqui. Boa tarde. Boa tarde. Olha, já está disponível para download a identidade digital, mas nesse primeiro momento só as identidades emitidas depois de julho do ano passado e que têm o CPF no documento físico é que vão poder ganhar a versão digital. A e-identidade, como é chamada, tem o mesmo valor que o documento físico e pode ser utilizada em todo o território nacional. Para ter acesso é fácil. Basta acessar uma loja de aplicativos, fazer um download e preencher os dados obrigatórios, que inclui a escolha de uma senha. Tudo com a devida segurança. A segurança nossa, ela é uma segurança distribuída. Quem valida a identidade é a pessoa que vai estar recebendo ela, certo? Por quê? Porque nós distribuímos de uma forma muito segura a possibilidade de você validar essa identidade por terceiros. Por enquanto, o aplicativo desenvolvido por policiais civis só pode ser acessado na plataforma Android, mas em breve os celulares iOS também terão acesso ao documento. A Polícia do DF é a primeira a disponibilizar o serviço. Uma das intenções da medida é diminuir fraudes e facilitar a vida do cidadão. Ele poder portar num smartphone a sua identidade e agregada todos aqueles outros documentos. Mas o principal é a segurança, né? Ele poder validar esse documento e a gente reduzir bastante essa questão de falsidade. E agora eu vou chamar o Bruno Mendes, apresentador do programa Donos da Bola, que tem um recadinho especial bem legal aí para você, tá? Próximo sábado, 7 da noite, Mané Garrincha, Flamengo e Vasco da Gama e Flamengo, um dos maiores clássicos do mundo, vai ser realizado aqui em Brasília, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os pontos de venda no site meubilhete.com, os pontos de venda físicos, lojas oficiais de Vasco da Gama e Flamengo, grandes torcidas. As 3 lojas ficam na 308 Sul. Trend Esportes no Sudoeste, Globo Esportes, Taguatinga Shopping, Centro de Taguatinga e Prime Tech, no Taguatinga Norte, 511 Norte. E Épia, ainda na Yuba Sport, que fica no Vitrine Shopping em Águas Claras. Corra e garanta seu ingresso, porque os 2 times venceram e aí as torcidas estão motivadas. A seguir, agronegócio se consolida na capital federal com produção anual bilionária e você ganha um programa semanal aqui na Band para saber tudo sobre o setor. Os detalhes você confere logo depois do intervalo. O Tribunal de Contas do Distrito Federal aprovou as contas do GDF de 2018, quando Rodrigo Hollenberg ainda estava à frente do Palácio do Buriti. Com ressalvas, a maioria dos conselheiros recomendou que a Câmara Legislativa também aprove as contas.
As contas do governo do Distrito Federal referentes ao ano de 2018 foram votadas pelo Tribunal de Contas do DF. As despesas somaram 37,3 bilhões e apresentaram um crescimento de 0,2% em relação a 2017. Os gastos com pessoal e encargos ultrapassaram 25 bilhões. Mesmo assim, essa despesa vem caindo. Para o relator das contas, houve responsabilidade fiscal, principalmente diante do cenário econômico enfrentado nos últimos anos. Você não pode analisar os problemas pontualmente, você tem que analisar a gestão como um todo. Quais foram os problemas que o governador recebeu? Quantos ele sanou e quantos eles entregou? Então, nessa análise da gestão como um todo, nós vimos que houve responsabilidade fiscal, ou seja, ele recebeu o governo em situação orçamentária, fiscal e financeira muito pior do que ele entregou. Por isso, o tribunal entendeu por aprovar as contas com ressalvas. A dívida pública cresceu 648,9 milhões de reais e já é de mais de 12 bilhões de reais. Em relação às ressalvas, determinações e recomendações sobre as contas de 2017, houve reincidência em 7 das 12 delas. Só 3 foram atendidas e as outras 2 foram parcialmente resolvidas. Renato Rainha ainda destacou a questão das receitas superestimadas e da renúncia de receitas. O que a gente quer é que a gente avalie se essa renúncia, que já ainda está grande, o governo recebeu com mais de 2 bilhões e entregou com 1,5 bilhão, houve uma diminuição, mas ainda está grande, 1,5 bilhão de renúncia de receita no ano de 2018. E o que a gente quer, o que a gente determinou é que a gente avalie todas as renúncias de receitas para verificar se elas são viáveis e elas ainda estão trazendo algo positivo, o custo-benefício dessa renúncia de receita. No ano passado, as despesas da Previdência Social atingiram 9,5 bilhões, o que representa um aumento de mais de 130 milhões de reais. Foram gastos 5 bilhões a mais do que foi arrecadado. O déficit foi custeado pelo orçamento da Seguridade Social e pelo Fundo Constitucional do DF. O GDF ainda reduziu em 63% as despesas sem cobertura contratual, mas ainda assim gastou mais de 265 milhões de reais. A maior parte desses gastos foi na Secretaria de Saúde e de Educação. Mesmo com o aumento da dívida pública distrital, ressalvas e determinações, o GDF cumpriu todos os limites de endividamento estabelecidos em lei. E por isso, as contas foram aprovadas no plenário do TCDF. Agora, elas serão votadas pelos deputados distritais na Câmara Legislativa. 1/4 de tudo que o Brasil produz vem do campo. E o Distrito Federal se destaca nesse que é um dos principais motores da economia. Olha só o resumo da importância do agronegócio para a capital do país. São 30 mil empregos gerados e produção anual de 2,5 bilhões de reais. Já vai longe o tempo em que boa parte do que se comia aqui no Distrito Federal vinha de fora. Frutas e hortaliças importadas principalmente de Minas e Goiás abasteciam a mesa do brasiliense, que pagava caro por produtos nem sempre de primeira qualidade. Realidade completamente diferente de hoje. O DF é o 8º colocado no PIB agrícola do Brasil, à frente de vários estados maiores e mais populosos. Aqui se produz carne, leite, frutas, hortaliças e grãos. Produção que abastece nossas mesas e que também é exportada, gerando divisas e contribuindo para manter os atuais 30 mil empregos diretos e indiretos no setor. Para mostrar o potencial do agronegócio na capital a toda a população, o jornal Tribuna Rural agora ganha a versão eletrônica, um programa semanal exibido nas manhãs de domingo aqui na Band. Com o slogan Elo entre o campo e a cidade, a versão impressa do Tribuna Rural já tem 10 anos. A ideia do novo programa é aumentar a contribuição para o crescimento do agronegócio, não apenas no Distrito Federal, mas em toda a região do entorno da capital do país. O programa Tribuna Rural, ser o elo entre o campo e a cidade, tem o propósito de mostrar para a população a riqueza do agronegócio da região, com grande produção de grãos, suínos, pecuária, flores e frutas. E também mostrar para o produtor rural, apresentar para ele novas tecnologias de cultivo e a inovação que o setor tem. Lembrando que o programa vai ao ar todo domingo aqui na Band Brasília a partir das 8h30 da manhã. Não perca. Veja a seguir, Operação Mira, integrantes de facção criminosa suspeita de matar 30 pessoas na capital. A gente volta já já. A Polícia Civil realizou nessa manhã a terceira fase da Operação Rosário,
que tem como objetivo desarticular uma quadrilha que pratica os crimes de homicídio e tráfico de drogas aqui no DF. Nessa terceira fase, a polícia passou a manhã cumprindo 49 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 55 de busca e apreensão domiciliar. As investigações da operação começaram no início de março e já resultaram na prisão de 2 líderes da quadrilha nos meses de maio e julho. E não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, o número está aqui na tela, ó, 999-769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí Bruno Mendes, Dani Pança e CNJ, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!